Salute carissimi, salute carissimi. Olá, caríssimos e caríssimas. Sejam muito bem-vindos à 12ª sessão de nossa terceira lição do curso Latim para Principiantes. Estudamos na aula anterior importantíssimos conceitos que regem a declinação da maioria dos nomes do terceiro grupo, cuja característica fundamental é a terminação "is" do genitivo singular. Comentamos, no entanto, que algumas das desinências que lhe foram apresentadas não se aplicam à declinação dos nomes neutros. E é exatamente ao estudo dos neutros que dedicaremos toda a aula de hoje. Iniciaremos com uma breve revisão das desinências de caso dos nomes masculinos e femininos. Partamos do singular. Sabemos que as terminações do nominativo podem ser as mais diversas, 13 para ser mais exato. O genitivo, obviamente, é fixo e termina sempre em "is". O dativo acaba em "i". O acusativo, por sua vez, termina em "em". O ablativo se faz em "e". Finalmente, o vocativo é sempre igual ao nominativo. E quanto ao plural? Bom, para o plural, sabemos que o nominativo, acusativo e vocativo terminam em "es". O dativo e o ablativo terminam ambos em "ibus", enquanto o genitivo pode terminar ora em ora em "ium", a depender daquela regrinha de parissílabos e imparíssílabos que abordamos nos vídeos anteriores. Muito bem. Nesta aula, dividiremos os nomes neutros em dois subgrupos. O primeiro subgrupo inclui os que terminam em "ar", "e" e "ao". O segundo, por sua vez, inclui todos os demais. Existe um pequeno macete que o ajudará a se lembrar facilmente dessas terminações. Pense na palavra areal. Perceba que ela contém todas as 3 terminações do primeiro subgrupo: ar, e ao. Pode ser que, vez ou outra, você me ouça dizendo coisas como: os neutros em areal fazem o ablativo singular em "i". Pois bem, agora você sabe o que isso significa. Iniciamos então com o primeiro subgrupo, neutros da terceira declinação terminados em ar, e ou ao, ou posto de outra forma, neutros em areal. Podemos enumerar para esses substantivos 3 diferenças em relação à declinação dos nomes masculinos e femininos. Vamos a elas. A desinência do ablativo singular não é e sim "i". A desinência do nominativo, acusativo e vocativo plurais é "ia". Finalmente, a desinência do genitivo plural é sempre "ium". Note que neste quadro, os casos dos neutros em areal estão indicados com N estrela, ok? Declinaremos um exemplo de cada. O primeiro deles trata do substantivo calcar calcaris, que significa espora. Ora, temos como genitivo a palavra calcaris, a partir da qual obtemos o radical calcar, que coincide com o nominativo. Só nos resta acrescentar a esse radical as desinências de cada caso. Observe o resultado: calcar, calcaris, calcari, calcar, calcari, calcar, calcária, calcarium, calcaribus, calcária, calcaribus, calcária. Não se deixe enganar. Todo neutro tem idênticos os casos nominativo, acusativo e vocativo, independentemente de sua terminação. Cuidado com isso. Muito bem. Como exemplo de neutro terminado em "e", declinaremos mare, maris, um dos vocábulos latinos para mar. Tirando a terminação "is" do genitivo maris, obtemos o radical mar.
Adicionando a esse radical as terminações que vimos há pouco tempo, obtemos mare, maris, mari, mare, mari, mare, Maria, Marium, Maribus, Maria, Maribus, Maria. Cuidado com o acento. A pronúncia correta é Maria e não Maria. A braquia está aí para ser respeitada. Ah, você se lembra de como se diz estrela em latim? Vimos isso quando estudamos a primeira e mais simpática de todas as 5 declinações. Pense um pouco. Isso mesmo, stella. O que obtemos ao adicionar a essa palavra a forma maris? Exatamente, Stella Maris. Será que você conhece alguém com esse nome? Se sim, agora é capaz de explicar o que é que ele significa. Muito bem. Um exemplo de substantivo neutro terminado em al é animal, animalis, cujo significado é bastante óbvio. A declinação fica assim: animal, animalis, animali, animal, animali, animal, animalia, animalium, animalibus, animalia, animalibus, animalia. Só um comentário. Animalia é o nome em latim de um dos 5 grandes reinos da natureza e significa literalmente os animais. Perceba que a pronúncia correta é animalia e não animalia. A braquia no último i nos indica se tratar de uma proparoxítona, pois o acento recua para a antepenúltima sílaba. Verifique a validade das observações que apresentamos há pouco tempo. A primeira coisa de que devemos nos lembrar é que os neutros de qualquer declinação possuem sempre iguais, tanto no singular quanto no plural, os casos nominativo, acusativo e vocativo. Não importa se é da primeira, da segunda, da terceira ou da quarta. Note também que no singular, tanto o dativo quanto o ablativo terminam em i, diferentemente do que ocorre com as palavras masculinas e femininas, onde a terminação é e, ok? Veja que não há o que temer. Declinar é fácil, basta exercitar bastante. Muito bem. Como de costume, eu lhe darei uma lista com alguns substantivos que se declinam como os que acabamos de ver. Vamos a ela. Cervical, cervicalis, travesseiro, conclave, conclavis, quarto, cubile, cubilis, leito, lacunar, lacunaris, teto, pulvinar, pulvinaris, almofada, tribunal, tribunalis, tribunal, vectigal, vectigalis, imposto. Será que conclave tem alguma relação com aquela reunião tão rigorosa a que se sujeita os cardeais durante a eleição papal? Absolutamente. A palavra conclave surge da combinação das palavras cum, com e clave, chave. Originalmente, o termo descrevia qualquer compartimento fechado com chave. Estudaremos agora a declinação dos neutros que não terminam em areal, nosso segundo subgrupo. Assim como os nomes masculinos e femininos,
Os neutros não areal têm o ablativo singular em e. No plural, como já era de se esperar, os casos nominativo, acusativo e vocativo são iguais e terminam em a. O genitivo plural, por sua vez, se faz em Percebe as diferenças em relação aos nomes do primeiro subgrupo? Para exemplificar a declinação das palavras deste tipo, tomaremos o substantivo corpus corporis, que significa corpo. A partir do genitivo, obtemos como radical corpor. Basta-nos, então, adicionar a esse radical as desinências que acabamos de aprender. Lembrando que para os neutros, nominativo, acusativo e vocativo são sempre idênticos. Obtemos assim corpus, corporis, corpori, corpus, corpore, corpus, corpora, corporum, corporibus, corpora, corporibus, corpora. Se você se lembra de suas aulas de história, e eu tenho certeza de que você se lembra, deve ter aprendido sobre a importância do Corpus Juris Civilis, uma formidável compilação do direito romano feita pelo imperador Justiniano I, imperador bizantino, na primeira metade do século V. Esse documento foi de extrema importância no estabelecimento do direito europeu e, por extensão, de praticamente todo o direito ocidental. Não é de se estranhar que utilizemos ainda hoje inúmeros termos jurídicos em latim. Um bem conhecido em que também aparece a palavra corpus é o habeas corpus, que significa literalmente que tenhas o teu corpo. Trata-se de um recurso legal que visa garantir ao indivíduo o direito de ir e vir, sobretudo em situações de ameaça ou coação. Mas olho, embora o termo seja latino, o recurso surgiu na Inglaterra, muito tempo depois da queda do Império Romano. Voltando à expressão corpus juris civilis. Trata-se de uma expressão composta de 3 palavras da terceira: corpus corporis, corpo, ius iuris, direito, e civilis, civil. A primeira é o substantivo neutro que acabamos de aprender. A segunda, ius, é outro neutro da terceira. A terceira, por sua vez, é um adjetivo biforme. Você aprenderá o que isso significa na próxima lição. É muito importante que você reconheça, a esta altura, os casos em que cada uma dessas palavras se encontra. Corpus pode parecer, à primeira vista, ambígua, pois pode ser nominativo ou acusativo. Mas e quanto a iuris e civilis? Ora, a terminação is nos 2 casos sugere fortemente que se trata do caso genitivo. Qual seria, portanto, a tradução correta de corpus juris civilis? Exatamente, o corpo do direito civil. Veja que do direito civil é adjunto adnominal restritivo, pois está restringindo a palavra corpo. Poderemos estar falando aqui de um corpo de fábulas de Esopo, de um corpo de poemas de Catulo, de um corpo de tragédias de Sófocles. Mas ao dizer corpo do direito civil, estamos eliminando qualquer ambiguidade. Como vimos no vídeo 2.7, o adjunto adnominal restritivo deve ser escrito em latim no caso genitivo, o que explica a terminação is de todos os seus elementos. Em nosso exemplo, tanto ius quanto civilis, ok? Só para terminar, conste que foi do radical iur, de ius iuris, que também se originaram termos como jurídico e jurisdição, todos relacionados ao direito. Muito bem. Sem mais delongas, ponha-se a praticar. Eis aqui uma lista de palavras que você pode e deve usar como exercício. Agmen agminis, esquadrão, corpus corporis, corpo, ebur eboris, marfim,
foidus foideris, testamento, frigus frigoris, frio, funus funeris, funeral, genus generis, gênero ou espécie, lac lactis, leite, latus lateris, lado, litus litoris, praia, mel mellis, mel, munus muneris, cargo ou função, nemus nemoris, bosque, nomen nominis, nome, onus oneris, fardo, opus operis, trabalho, pecus pecoris, gado, pondus ponderis, peso, sidus sideris, astro ou constelação, e vulnus vulneris, ferida. Será que você consegue encontrar aqui algum exemplo de radical que possa ter originado alguma palavra em português? Eu encontrei vários, observe. Corpor corporal, frigor frigorífero, funer funeral, lact laticínio, litor litoral, nomen nominal, oner oneroso, oper operário, ponder ponderar, sider sideral, vulner vulnerável. E aí? Será que essas palavras em português têm alguma coisa a ver com aqueles radicais em latim? Absolutamente. Qual a função de um frigorífero? Fazer esfriar. E o que seria um laticínio? Algo que vem do leite. Uma coisa onerosa é uma coisa custosa, pesada. Um operário é alguém que trabalha. Ponderar uma atitude é botá-la na balança. E quando dizemos que uma pessoa é muito vulnerável, estamos dizendo que ela se deixa atacar com facilidade, deixa-se ferir. Percebe como o português pode ser útil na memorização do vocabulário latino e vice-versa? Note que os derivados costumam surgir do radical e não necessariamente do nominativo, ok? Agora é com você, mãos à obra. Tome lápis e papel e comece a praticar. Hoje você somou mais de 30 palavras novas em seu repertório. Decliná-las não apenas o ajudará a fixar as desinências que aprendemos, como também a memorizar o seu significado. Coragem! Muito bem. Encerramos aqui o estudo dos neutros da terceira declinação. No próximo vídeo, discutiremos a particularidade de alguns nomes terminados em ter e aprenderemos a encontrar o nominativo singular de algumas palavras terminadas em S a partir do seu genitivo. Só então concluiremos o estudo desta classe. O finzinho você já sabe. Se gostou do vídeo, por favor, clique em gostei aqui embaixo e inscreva-se em nosso canal aqui no YouTube se ainda não estiver inscrito. Para dúvidas, críticas ou sugestões, poste um comentário ou envie um e-mail para augusto.alexmarcelo@gmail.com. A todos um forte abraço e até o próximo vídeo. Valete, omnes!